Olá, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a terceira aula de redação, sobre os 10 erros mais cometidos em redação. Então, espero que o vídeo agrade, deixe o seu like e compartilhe se você gostar dele. É um vídeo até interessante. Eu sou Gabriel Souza e esse é o vídeo sobre os 10 erros mais cometidos em redação. Número 1. Fazem 10 anos que não vemos tantas mudanças. Bom, o que há de errado aí? É o seguinte, o verbo fazer, aquele, o verbo fazer no sentido temporal, de tempo, tempo decorrido ou de fenômenos atmosféricos, é impossível, ou seja, fica no singular. Então, quando o verbo fazer refere-se a tempo, você não varia. Então, ao invés de dizer fazem 10 anos, o correto é faz 10 anos, tá? Sempre quando ele indicar tempo decorrido, sentido temporal ou fenômenos atmosféricos, ok? Então, tome cuidado com esse verbo fazer. Número 2. Houveram muitas passeatas nesta semana em prol da igualdade racial. O verbo haver acompanha o mesmo raciocínio do verbo fazer, citado anteriormente. No sentido de existir ou na ideia de tempo decorrido, o verbo haver é impessoal, né? Então eu posso dizer, houve muitas passeatas, há tempos não o vejo, havia algumas cadeiras disponíveis. Então muito cuidado com o verbo haver, ok? Número 3. Para mim escolher, preciso de um tempo. Bom, isso aqui já foi dito em um vídeo anterior, né? Esse para mim. Na dúvida, verifique quem é o sujeito do verbo. No caso, o verbo escolher não tem sujeito, pois mim não pode conjugar verbo. Ele não pode ser o sujeito. Lembra? Nossos professores lá da quarta série sempre disseram pra gente: mim não conjuga verbo, tá? O certo seria o pronome eu, para eu escolher. A expressão para mim só funciona quando é objeto direto. Traga essa folha para mim. Dessa forma, sempre diga e escreva para eu fazer, para eu levar, para eu falar, pois o verbo precisa de um sujeito. Ok? Claro que na redação dissertativa, você não vai usar a primeira pessoa, mas é uma dica muito importante. Ok? Número 4. Esse assunto fica entre eu e você. Bom, quando a preposição existe, nesse caso a preposição é o entre, usa-se o pronome oblíquo, né? O correto seria entre mim e você, ou seja, esse pronome reto sai e você coloca no lugar dele mim. Esse assunto fica entre mim e você. Na verdade não é nem entre mim e você, fica entre mim e ti, tá? Então quando tem uma preposição qualquer, no caso estamos falando do entre, então a gente tira os pronomes pessoais e esse pronome de tratamento que é o você e colocamos pronomes oblíquos. Esse assunto fica entre mim e ti. Agora fica bonitinho. Portanto, use pronome oblíquo tônico, mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles, elas, após preposições, tá? Nós temos um vídeo aqui falando sobre as principais preposições. Procure no canal. Falava sobre mim, faça por nós, entre mim e você não há problemas, falavam entre si e assim por diante. Ok? Certo? Muito bem. Número 5. Há muito tempo atrás, comprei uma bicicleta. O verbo haver, no caso o verbo a, né? Tem sentido de tempo passado. Logo, não há necessidade de adicionar atrás, tá? Ou você escolhe um ou outro. Há muito tempo, ou tempos atrás, há 10 anos atrás.
né? Então, se eu estou usando a, que é passado, esse atrás é desnecessário. Há muito tempo comprei uma bicicleta. Esse atrás torna desnecessário. Lembra que nós falamos no vídeo 2 de redação, né? Tomar cuidado com palavras desnecessárias dentro de um texto. Parece bonitinho, mas às vezes torna o texto prolixo. Número 6. Então pegou ele pela gola. Bom, quando for necessário que um pronome seja objeto direto, né? Ou seja, pegou algo, né, ele, nunca coloque pronome pessoal. Nós já falamos a respeito disso também no vídeo 2 de redação. Então, pegou-o pela gola, fica melhor assim, né? Use pronome oblíquo, né? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes e assim por diante. Então eu vou dizer, pegou-o pela gola, né? Também vale, sabe aquele eu amo ela, tá errado, troca, eu a amo, né? Eu estou trocando o amo ela, né? Que ainda, além de ser uma cacofonia, tá errado, né? Pelo sentido, pela colocação, você vai colocar eu a amo, né? Assim como então pegou ele pela gola, tira ele, né? Que é o pronome pessoal, reto, e use por um oblíquo. Ele então pegou-o pela gola, ok? Assim como outros exemplos, pegou-o, avisou-o, apresentei-a, levou-nos, ama-me, leva-nos e assim por diante, ok? Número 7. Aonde você estava? Bom, aqui o nosso erro está no aonde, né? Aonde indica ideia de movimento, enquanto onde refere-se somente a lugar. Portanto, onde você estava e aonde nós vamos agora? É o exemplo, né? Onde você estava, porque a ideia do onde é de uma localização específica, num lugar estático, e o aonde nós vamos indica movimento, ok? Número 8. A situação vinha de encontro ao que ele desejava. Bom, se é uma situação que a pessoa desejava, né, será ao encontro de, tá? E não de encontro, tá? Se é uma situação desejada, então ao encontro, né? Expressão que indica favorecimento, estar de acordo. Já a locução de encontro, ela é usada e ela tem sentido de contrariedade, né? De oposição, de choque. Ele foi de encontro ao poste. Aí esse de encontro é quando você bate em um lugar, né? Se choca com algum outro lugar. Então quando é um desejo é ao encontro, ok? E quando é choque é de encontro. Muito cuidado com esse termo. Número 9. A situação vinha de encontro ao... Que, mano? Ih, rapaz, que isso? Só um minuto. Houve um erro aqui. A mesma coisa foi repetida, tá? Então vamos lá, eu vou dizer o que é o número 9. Esse ano vamos fazer diferente. O que tem no de errado? Deixa eu arriscar esse 9 que tá errado aqui, tá, gente? Número 9. Esse ano vamos fazer diferente. Se é o ano vigente, então use o pronome este, né? Porque é o ano em que o fato está acontecendo, este ano, né? Uma vez que indica a proximidade. Lembra que nós temos também um assunto referente dentro de classes gramaticais, e onde nós falamos a diferença entre os pronomes demonstrativos. Este, então, esta sala de aula, esta semana está sendo ótima, este dia vai ser abençoado, este ano está sendo o melhor de todos, esta noite veremos estrelas. Ou seja, estou me referindo a dias ou anos ou semanas que são vigentes. Então você vai usar este e não esse, ok? E por fim, número 10, o verbo adequar. O verbo adequar é defectivo. O que significa isso? Significa que ele não é conjugado de todas as formas. Vai faltar alguma pessoa do discurso na hora de conjugar. Assim, isso não se adequa, ele não se adequa, eu não me adequo. São orações equivocadas. Por quê? Porque outros verbos também passam por esse tipo de problema, como abolir, banir, colorir, demolir, feder, latir. O verbo adequar é correto e usado com mais frequência nos modos infinitivos,
né? Adequar ou particípio adequado. Então evite usar não se adequa, é isso? Não se adequa, não me adequo, não se adequa e assim por diante. Ok? Isso não se adequa. Então use, se tiver de usar o verbo adequar, use no infinitivo, da maneira que eu falei, adequar. Ou no particípio, adequado, tá? Certo? Muito bem. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe, porque o conhecimento tem que ser compartilhado, ok? Muito obrigado, até a próxima.